o carro-leteiro levou ele com tudo, a cabeça dele explodiu. Eu lembro muito bem da pergunta que ela me fez. São perguntas que não precisam de respostas, pelo menos naquele momento, porque Deus foi tão cruel comigo. Nessa última madrugada eu terminei de ler um livro chamado Milagre nos Andes. A história de 16 pessoas que sobreviveram nos Andes depois que o seu avião caiu no ano de 1972. Quem é daquela época talvez se lembre dessa história. Eles se alimentaram de carne humana. É um dos livros mais bonitos que eu já li em minha vida. E de vez em quando eles, por serem católicos, cristãos, eles levantam isso. Por que Deus está permitindo que isso aconteça conosco? Porque Deus permitiu que dos 45 só restasse 16. Por quê? Jó levanta 16 vezes a palavra por quê? Por que estou sofrendo? Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde às minhas orações, irmãos? Talvez esse porquê já tenha perpassado a sua vida. Em algum momento talvez você tenha olhado para Deus com seus olhos da fé e tenha perguntado: Senhor, por quê? Ninguém entendia a causa do sofrimento de Jó. Satanás dizia que ele servia a Deus por interesse. A sua esposa, revoltada, abandona e pede o marido que desiste de Deus. Os amigos dizem que a causa são os pecados de Jó. Na percepção de Jó, os sofrimentos foram impostos pelo próprio Deus. Ninguém discerniu que era Satanás que estava atacando. Ninguém nota as tuas lágrimas, ninguém nota a tua tristeza, ninguém nota as tuas mágoas, mas todos notam os teus erros. Um teólogo chamado John Piper, ele diz que Deus não desperdiça a dor nem o sofrimento, Ele sempre aproveita alguma coisa. E na história de Jó nós encontramos a intervenção de Deus. E a intervenção de Deus não é como nós pensamos. Por exemplo, Jó pergunta 16 vezes por quê. Deus não responde nenhuma vez. Deus faz 70 perguntas para Jó. E uma das perguntas que eu achei mais interessante do livro é a seguinte: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estava tu quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estava tu quando eu punha limites nas águas do mar? Deus começa, através de perguntas, despertar aqui no intelecto de Jó a grandiosidade, a soberania divina. Deus mostrou a sua soberania, a sua majestade. Queridos, quando não pudermos entender o que Deus está fazendo, devemos ter a certeza de que Ele está no comando. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção. Ele tentou afastar Jó de Deus, e Jó ficou mais perto do Senhor. Tentou azedar com água o coração de Jó em relação aos seus amigos, mas ao fim da vida, ao fim do livro, Jó intercede por seus amigos. Ele tentou tirar tudo, mas Deus devolve tudo em dobro para Jó. Dessa história tão linda, tão sofrida de Jó, me vem à mente uma frase de Rui Barbosa: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e agigantar os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Talvez Jó fosse tentado a colocar tudo isso mais desanimado da virtude, rir-se da honra, eu não vou ser mais honesto, tentado de todas as formas.
Mas Jó compreende pelo menos 6 coisas, irmãos. E quando você estiver em sofrimento, compreenda isso também. Primeiro, não há crise que Deus não possa reverter. No capítulo 42, no verso 12 do livro de Jó, é afirmado o seguinte: bem sei que tudo podes. Não existe, irmão. Não existe, humanamente falando, não existe situação que não possa piorar. Essa é a visão humanista. Uma visão teológica. Não existe problema que Deus não consiga reverter, porque Ele pode todas as coisas. Segundo, os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Se Deus estabeleceu um propósito, o diabo não pode frustrar. Aliás, o diabo tem medo. Você não imagina o medo que o diabo tem de Deus. É só você pegar lá na história de Legião, lá no capítulo 8 de Mateus, capítulo 5 de Marcos e no capítulo 8 de Lucas, se repete. Veja lá o que o diabo faz quando Jesus entra lá em Gadara. O que é que a Bíblia diz? Se prostrou. Na linguagem jovem aí, Satanás se arregou. É só você ler a Bíblia. Quando viu Jesus, Jesus não mate a gente não. Eu vou sair desse corpo, o Senhor permite que eu me jogue lá, eu me manifeste no corpo dos porcos? Não, tudo bem. Os porcos podem ir que tu é fedorento mesmo. Mas o diabo se prostra diante de Deus, diante de Jesus Cristo, porque ele sabia que com aquele ali, meu irmão, não tinha boca para ele. E olha que eram quantos demônios? Uma legião. E Jesus sozinho, meu irmão. O Deus já poderia ter destruído Satanás há muito tempo. E se Deus tem um propósito na sua vida, se o diabo se interpor, fique tranquilo, Deus vai dar um supapo nele que ele vai voar longe. Está na Bíblia, meu irmão. Agora você tem que ter certeza de que aquilo é o propósito de Deus em sua vida, tem que estar nas mãos do Senhor, porque os desígnios de Deus não podem ser frustrados. Terceiro, Jó admitiu que o seu conhecimento de Deus era superficial. Ele afirma assim: olha, antes eu te conhecia só de ouvir, mas hoje os meus olhos quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. Irmãos, tem uma coisa que nós como cristãos precisamos voltar, é começar a rituais de alicerce espiritual. Os dias estão passando e a gente está se ocupando com tanta coisa que nós não temos tido tempo para ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração, ao nosso intelecto. A gente só trabalha em entretenimento, o tempo todo. Quando a aflição bater a minha e a sua porta, vamos estar preparados? Cedo ou mais tarde, irmão, olha, a aflição vai bater na minha e na sua porta. Não tem para onde ir. Você tem filho? Tem esposa? Tem esposo? Quando Jesus Cristo não voltar, um de vocês vai ter que morrer primeiro. Olha aí para o lado, veja a sua esposa ou seu filho. Dê um beijinho nele, no rosto. Diga que o ama. Pode dizer, eu te amo. Fale para o seu filho. Fale para o seu irmão: irmão, eu te amo mesmo, vem no céu. Irmão, olha, cedo ou mais tarde, essa pessoa que você tanto ama vai ter que se separar de você. Pastor, que sermão amedrontador? Não é amedrontador nada, é a realidade, meu amigo. Eu sou casado há 17 anos, tenho 2 filhas, uma de 10, outra de 12. E às vezes eu peço a misericórdia de Deus, Senhor, volte logo. Porque eu não quero ir, eu não
sou trouxa, mas também não quero aquelas não. Mas eu sei, o tempo está passando, que os dias são limites, e logo, meu irmão, alguém vai ter que ir. Isso é vida. Precisamos ter um conhecimento aprofundado de Deus, para que quando a aflição bater a nossa porta, possamos permitir que Deus tire proveito da dor que estamos passando, para nos trazer outras lições. Jó passou a conhecer Deus mais profundamente. Por fim, Jó conhece a si mesmo e ele se arrepende. Que história, irmão, de Jó. Você sabia que esse problema de sofrimento, de existência de Deus, essa relação é um assunto que não tem fim? Já apareceram tantas vezes, eu caí na besteira de escrever sobre isso. E eu estou vendo que eu vou escrever, não vou chegar a lugar nenhum. Mas a Bíblia diz que Deus restaurou tudo de Jó. Todas as áreas atingidas foram restauradas. Os bens foram restaurados, porque Ele é o Deus da provisão. Yahvé, já ouviu essa palavra na hebraica? Alguns chamam de Jeová Jireh. Lá no capítulo 22 de Abraão aparece a palavra, quando Abraão vai sacrificar o filho, e aparece lá o anjo do Senhor trazendo um sacrifício, ou um cordeiro para ser sacrificado. A palavra aparece ali, Yahvé, ou seja, o Deus que provê. Queridos, se sua vida financeira está sendo destruída pelas forças do diabo, coloque-se nas mãos de Deus, e Deus tem um poder suficiente, porque Ele é o Deus da provisão para restaurar a sua vida financeira. Isso não é evangelho da prosperidade, não estou dizendo para você trazer oferta, pôr na salva, que Deus vai restabelecer. Não é isso. Tem gente que é honesta com Deus, mas não é honesta com os outros lá fora. Como é que vai prosperar na vida? Mas se você é um homem ou uma mulher fiel a Deus, seu coração é de Deus, e você quer conhecer profundamente a Deus, Ele vai restaurar os seus bens. Segundo, a saúde. Jó viveu ainda mais 140 anos. 140 anos. Deus aumentou os dias de Jó. Deus pode aumentar o seu também. Você está aí encurvado, com a bengalinha. Senhor, direita da minha coluna, deixa eu andar mais um pouquinho. De 80 vai para 90. Pode pedir, não tem problema não. Ezequiel não pediu. Recebeu 15 anos a mais. Peça também. Deus restaura o casamento de Jó. Aliás, é a especialidade de Deus a restaurar casamento, né? O primeiro milagre de Jesus Cristo foi no casamento. Ele transforma a água em vinho. Se precisa de milagre no seu casamento, olha aqui. Você veio para um lugar onde existe alguém que é acostumado a fazer milagres nos casamentos. E Deus pode fazer no seu. Se Ele fez nos dos outros, faz no seu também. Deus restaura os filhos, devolve os filhos. Deus devolve os amigos de Jó. Irmãos, que restauração, que nós poderíamos chamar de restauração holística, integral. Nenhum cientista social, ou mestre ou doutor em sociologia, pode explicar de forma científica como é que alguém tem capacidade de reestruturar uma família e ali uma sociedade patriarcal que vivia em torno de Jó, a não ser pelo espectro espiritual, pelo espectro do fenômeno do sobrenatural. Foi Jesus Cristo que fez isso com Jó. E se Jesus Cristo fez isso com Jó, Jesus Cristo também poderá fazer isso por você. Talvez essa noite eu falei para alguém que esteja passando algum tipo de crise. Claro que é difícil você se enquadrar em uma dessas crises,
Mas isto, queridos, mostra a nossa dependência de Deus. E talvez chegou o momento de nós fazermos com Jó e dizermos a Ele: Senhor, minha vida espiritual é tão superficial, é tão de aparência. Às vezes meu corpo está na igreja, mas minha mente está muito longe. Eu só te escuto, mas meus olhos querem te ver. O dia que você fizer isso, no fundo do seu coração, a restauração será iniciada e o milagre vai acontecer. Quantos nesta noite gostaria de permitir que Deus iniciasse a restauração no aspecto da sua vida onde você mais precisa levar na sua vida? Que Deus te abençoe. Que um dia você possa agradecer pessoalmente a Jesus Cristo pelo milagre e pela restauração que Ele operou nas suas finanças, na sua família, nas suas amizades, nos seus filhos, no seu trabalho. Pode ter certeza, Ele cuida de cada um de nós. Neste momento eu tenho certeza, Ele está aí, bem pertinho de você. Deus te abençoe.